Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por estar mais aqui uma vez, ó Pai. Nós pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que não fazemos por Senhor, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que o Senhor faz muito mais por nós, ó Pai. Então, e muitas vezes nós somos ingratos, ó Pai. Mas que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, mudar, ó Pai, e estar mais perto de Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino 147, O Filho de Sião, Ré maior, 147. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos a cantar, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada a dos crentes em nosso Senhor. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, em perene morada dos crentes em nosso Senhor. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enche mais, que de prazer nos enche mais, que gozo real, que gozo real. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venham louvar os que seus filhos são, e se erguem já a demandar, e se erguem mais a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Cante. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, dos crentes em nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom é louvar ao Senhor. 261, Ré maior, desejamos ir lá. Ré maior. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador.
Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desde lá com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós estamos lá. Amém. Graças a Deus. Deixa a luz do céu brilhar. 322, Fá maior. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Graças a Deus. 144. Crer e observar. Ré maior. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena,
alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o 267, Lá maior. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Lá maior. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso
viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Cante. Amém, graças a Deus. 315, Sião, cidade tão linda. Mi maior. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória. Os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram sua vestes do sangue da expiação, renunciaram suas vidas para Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o último hino, 333, porque Ele vive, posso ver o amanhã. E logo após, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Graças a Deus. Deus enviou
Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que é minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio. Agradecemos por cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, todos que nos acompanham pela nossa página. Que as bênçãos desta reunião cheguem a cada lar, a cada coração, que cada um volte para o seu lar, convicto, certo de sua eleição, de sua salvação. Que o necessitado volte, ó Pai, para a sua casa, atingido pela Tua palavra, e que encontre refrigério em sua alma. Continua falando conosco por meio da Tua palavra, o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Ver a cada um de vocês, irmãos e irmãs. Hoje tem de várias regiões aqui, né? Até de lá de Lusiânia, para Maria Olímpia.
o Divino, os irmãos aqui mais próximos, Panayoti, Carmen, Deus te abençoe. Olha aqui, Vicente Pires, todos vocês, que Deus abençoe a cada um. O pastor Adalto está em viagem, está em Colmeia, no Tocantins. Daqui lá dá uma distanciazinha, né? Ontem ele esteve em Palmas, lá com o pastor Vicente, e hoje ele está em Colmeia com o pastor Jair. Vai ficar lá até amanhã, volta segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Então você coloque esta viagem em oração, amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19. A gente vem com uma coisa, chega aqui muda, né? Mas vamos ver o que Deus tem para nós. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Aqui Jó está se queixando da dureza dos seus amigos, de um momento difícil que ele estava passando. Nós vamos ler, eu ia ler todo o capítulo, mas vamos pegar aqui o verso 13 de Jó, capítulo 19. Todos encontraram aí? Jó, capítulo 19, vamos ver aqui dentro do verso 13, uma fase difícil do patriarca. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Assentem-se e vamos continuar lendo. Você continua com a sua Bíblia aberta e vamos acompanhar um pouquinho deste momento que o patriarca Jó estava vivendo. Verso 15: os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Que momento difícil, hein? Que situação complicada. Este homem que outrora o mais sábio de sua região, agora sendo ignorado pelos parentes, pela esposa, os seus servos, seus amigos. No verso 20, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Os ossos se apegaram à pele e à carne. Ele estava só carne e osso, sofrendo com uma doença, com lepra. Lepra era sinônimo de pecado no Velho Testamento. E escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim? Como Deus e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E elas foram escritas, Jó.
no livro sagrado. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. O que é isto? Ele está falando de uma ressurreição. Morte, e ele olha para aquela situação, e depois de consumida a minha pele, terminada a minha história, ainda em minha carne verei a Deus. Ele olhava para as plantas, murchava, o verão vinha, abatia, se dobrava no solo, mas daqui a pouco levantava. Ele então começa a enxergar uma ressurreição nas plantas, nas árvores. A folha caía, porém aquela folha se tornava em semente, esterco, que futuramente se levantaria. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Veja, a mensagem pregada pelo profeta de Deus nesta era, o irmão William Marion Branham, eu sei, esse é o tema. Ele diz que cada crente tem que ser colocado em provas. Cada cristão, parágrafo 85, tem de ser colocado nestas provas. Cada cristão tem que ser colocado num monte de cinzas, para que então ele possa vir com uma experiência. Eu sei que o meu Redentor vive. Queremos ter uma experiência com Deus. Queremos ter algo diferente com Deus, mas não queremos passar por provas. Não queremos passar por testes. Não é assim o ser humano? Pedro só foi Pedro quando ele entendeu, a partir do momento, isso está em São Mateus capítulo 14, na noite anterior houve uma tempestade. Na noite posterior ele está dentro de um barco, mas os discípulos, Jesus os manda ir. São Mateus capítulo 14. Por volta da quarta vigília, isso é, por volta de 3 horas da manhã, a tempestade era terrível, e veio um homem andando sobre as águas. Vocês conhecem a história. Mas a partir daquele momento, o pescador de homens começou a enxergar Jesus de uma maneira diferente. Eles estavam assustados, atemorizados. Mas ele passa por um teste que ninguém até aquele momento tinha passado. Uma experiência que nenhum ser humano tinha passado: andar sobre as águas. Mas para ele ter aquela experiência, ele teve que pular do barco. Ele teve que fazer algo que ninguém tinha feito até aquele dia. Ter uma experiência com Deus, amados, necessita de fazermos algo e passarmos por algo que até aquele instante você ainda não passou. Queremos receber um milagre, todos nós queremos, não? Uma bênção, uma cura, uma libertação, seja lá qual for. Vai necessitar de cada um de nós fazermos algo que ainda não fizemos. Uma adoração que até aquele instante ainda não tivemos, não adoramos. Uma experiência que sai de nossas almas.
Aquele homem grita: pode vir, Pedro, sou eu. Se és tu, Senhor, manda eu ir. Porque também ficar dentro do barco não resolveria. Porque a tempestade era terrível. Aparece um homem 3 horas da manhã, num escuro terrível. Uma luz o ilumina, enxerga o homem andando sobre as águas. Na noite anterior, Jesus estava dentro do barco, mas agora ele está fora. Porque parece que há momentos nas nossas vidas que estamos sozinhos dentro do barco da nossa vida. Que Jesus está fora. E aí, o que vamos fazer? Atemorizados, com medo. E a Escritura nos mostra em São Mateus capítulo 14, que Jesus os mandou ir. Eles não queriam ir. Você já viu isso? Você pode abrir sua Bíblia aí em São Mateus capítulo 14? Está fácil aí para você abrir? São Mateus capítulo 14. Que aí você vai enxergar isso que nós estamos lhe mostrando. É importante, abra sua Bíblia para você ver que isso também pode acontecer com você, comigo, conosco. No verso 22 de São Mateus capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Qual que é a sua tradução aí? O que diz aí no verso 22 da sua Bíblia? Na minha está ordenou. Qual que está na sua? Ordenou? Tem alguma tradução diferente? Não. Qual? Ordenou. Algumas pode estar compeliu, mas vai dar no mesmo sentido. Quem recebe ordem é porque não estava querendo ir, né? Normalmente. Você precisa mandar alguém fazer alguma coisa. Quem não está pronto para ser mandado por Jesus, não está pronto para ser discípulo dele. Então vejamos que Jó, nesse instante, em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta de 90 anos de idade. Ele havia sido tocado pela mão de Deus. Nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Deus simplesmente tem agentes para fazer a coisa. Deus tem agentes para fazer as coisas. Deus, querendo que o mal seja feito, Ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. E se Ele deseja que o bem seja feito, Ele tem os seus servos que Ele solta para fazê-lo. Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. Aumenta só mais um pouquinho aqui. Satanás e Jó tinham tido um debate, uma conversa secreta. Vocês acompanham nos capítulos anteriores que Deus começa a conversar com Jó, com Satanás, perdão. Tem visto o meu servo Jó? Tem visto como ele tem sido fiel? Satanás disse: mas tu dás tudo que ele tem. O senhor nunca fez um teste com ele? Tudo que ele pode ter, ele tem: saúde, bens, sabedoria, riquezas materiais. Essa conversa Jó não sabia que estava acontecendo. Ela era secreta para Jó. Mas houve um debate entre Deus e Satanás sobre Jó. Deus poderia ter uma conversa dessa com Satanás a meu respeito? A teu respeito? Deus estava dando um testemunho de seu servo Jó a Satanás. Não é isso que a Escritura mostra? Qual o testemunho que Deus daria a meu respeito, a nosso respeito para Satanás? Tem visto o meu servo Jó
fiel. Agora veja, eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. Ele é um homem perfeito, um homem justo. Satanás então diz: se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante da tua face. Deixa eu tocar nela, deixa eu tocar nele, e eu vou ver e você vai ver o que ele vai fazer. Eu vou trazer uma doença para ela, eu vou trazer uma doença para ele. E tu verás que ele vai te amaldiçoar. E então chegamos na escritura desta noite. Satanás o ataca com lepra. Todos desprezam. Seus amigos, seus parentes, seus entes queridos, sua esposa. Jó, sem saber que estas coisas estavam acontecendo, aquilo levou ao patriarca a uma angústia profunda. Mas ele continuou mantendo a sua posição. Eu sei que o meu Redentor vive. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que quando éramos pecadores. Parou você para pensar nisso? Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que quando éramos pecadores. Se você olhar para o quadro de Abraão e Sara, eles não eram criticados, eram apenas um casal de senhores, ele bem velho, ela uma senhora, mas da noite para o dia eles começam a dizer: nós vamos ter um filho. Só que eles continuavam debilitados. 75 anos ele, e a idade vai passando, e eles diziam: nós vamos ter um filho. Alvo de críticas, mas eles carregavam a promessa de Melquisedeque. Naturalmente está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. A coisa é eu entender qual é o propósito daquela situação que eu estou passando, o que Deus quer me mostrar por meio desta situação. Se conseguirmos, amados, parar para refletir e tentar compreender por que estou passando por isso, será melhor do que amaldiçoarmos a Deus e dizer: não vale a pena servir a Deus. Deus prometeu muitas aflições, apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé, mas nós o fazemos e nós temos e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma coisa para nós, se pudéssemos agarrar aquilo, e nenhum de nós está imune a eles, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Mas pegar Romanos 8:28, que é essa escritura, e trazer para o momento presente, quando tudo está dando errado, é diferente. Quando seu filho está hospitalizado, quando a sua mulher está hospitalizada, quando o ente querido seu está prometido de morte, quando no outro dia você tem que pagar uma dívida terrível, Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando testes. Depois que nos tornamos sua propriedade nessa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória.
É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele era antes da prova chegar. Deixa eu repetir isso aqui para ficar bem compreendido. Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele era antes da prova vir. Ele quer estar mais perto de você. Ele quer olhar dentro dos seus olhos. Ele quer ser mais seu amigo. Ele sabia quem era Jó. Satanás sabia quem era Jó. Às vezes nós é que não sabemos quem realmente nós somos, mas Satanás, irmão e irmã, sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Às vezes você não sabe realmente quem é você. E a prova vem para que você se identifique e saiba qual realmente é o nível que eu estou. Que tipo de cristão realmente eu sou. É só com a prova, é só com o teste que eu saberei, que nós saberemos qual nível eu realmente estou. Porque ter uma fé intelectual, ela te leva até certo ponto. Agora uma fé de alma é diferente. Só saberemos em que nível estamos de fé quando passarmos em uma determinada prova. Ele sabe onde está batendo. Deus sabe aonde Ele está pondo a prova. Um personagem de destaque fica para a história. E eu e você poderemos passar por uma prova semelhante e ficarmos marcados na história como esse patriarca ficou, para servir de exemplos para outros. Será que alguém poderia ler a minha história e eu partir amanhã, eu, Tiago, morrer amanhã cedo? Qual a história que leriam a meu respeito? Qual testemunho que guardariam a nosso respeito? Qual a história que eu estou escrevendo hoje? A quem eu estimularia? Eu gostaria de servir ao Deus que o irmão Eupídio serve. Por quê? Porque a vida dele mostrou que ele servia a um Deus diferente. A quem provocaríamos sede de ser como nós? A quem serviríamos de exemplo em nossa fé? Não estou dizendo como ser humano, amados, que temos falhas, mas eu estou dizendo a respeito da nossa fé, a nossa postura no que tange a palavra. Quem eu sou perante Deus? Por quem eu poderia ser lembrado para que desejasse viver uma vida como a minha? Ou eu não estou provocando sede em ninguém, ou eu sou apenas um crente da Bíblia embaixo do braço, que vou à igreja, vou aos domingos, cumpro o meu requisito, está tudo bem. Eu não estou incentivando ninguém a crer em um Deus do qual eu creio. No meu trabalho, na família, onde eu vou. Vejamos que são essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isso estava na Bíblia. E recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. Compreende isso? A morte não pode levar você a uma sepultura até que Deus tenha terminado o seu propósito com você. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Não há nada, nenhum mal que possa vir, a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando.
Mas que bem é esse que faz um homem perder amigos, família, riqueza, popularidade? É para ficar marcado para as gerações futuras, que no ano tal nasceu o patriarca Jó, viveu até o ano tal e serviria de exemplo para toda a história, que havia um Deus vivo ali com Jó. Cronologicamente, o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis, servindo como base para toda a Bíblia. Um homem que enxergou além da esperança. Porque se você for para os últimos capítulos do livro de Jó, você vai ver que a sua fase terceira foi muito maior do que a primeira e a segunda. O que é isto? A fé em um Deus real e perfeito. Vamos pensar, quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir a Jó, a Noé. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Um dia lá embaixo, em uma grande nação, sobre um grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, Babilônia. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, que algo precisava ser feito. A fé deles foi colocada em teste. E quando a sua fé é colocada em teste, ela não falha. Fique exatamente com o que você crê. Vocês não vão poder adorar esse Deus. Se continuarem adorando esse Deus, vamos preparar uma fornalha, aquecida 7 vezes mais, e vocês vão ser lançados nela. Aquele foi o teste para aqueles 3 jovens. Eles não pararam de adorar. Foram lançados em uma fornalha, não foram? Foram. E o que aconteceu com eles? Quando eles entraram na fornalha, havia o 4º homem, o próprio Deus que já estava ali. Você pensa que ele não está junto de você, mas ele sempre está junto de você. É porque ele quer nos livrar dentro do problema, dentro da situação, dentro da dificuldade. Podemos compreender isso nesta noite? Que ele provoca uma situação para que você o veja mais perto, para que você sinta a presença dele mais perto de você, para ficar marcado para a história. 3 jovens hebreus dentro de uma fornalha, dentro de um problema, dentro de uma circunstância. Ali foi fornalha. Hoje, pode ser o que você está passando. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas isso também pode ser uma fornalha para você hoje. Porque para o outro, aquela prova, aquela luta, pode ser até fácil, mas para você não é. Não vos sobreveio tentação senão humana. Quando foram confrontados, a fé dele foi colocada em prova. E eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Eles podiam entrar ali com esta esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Eles podiam entrar ali com esta esperança que estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós não nos inclinaremos à imagem. Satanás não pôde tomá-los. Ele não podia afogar Noé no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. E qual é o propósito de Deus na minha vida? Você já identificou qual é o teu propósito? O que Ele deseja de você aqui nesta terra? Achamos que viemos a esta terra apenas
Para nascermos, crescermos, nos casar, instituir uma família, ter um trabalho, profissionalizar e depois morrermos. Não é apenas para isso. A razão principal do ser humano é para ser adorador. E nesta noite estamos adorando a algo. Em nossa vida nós estamos adorando a algo. Pelo que você faz, prova a quem você está adorando na sua vida. Qual é o tempo que você dá para Ele nas suas 24 horas? É uma forma de adoração. Você está trabalhando? É uma forma de adoração. A sua alimentação é uma forma de adoração. As suas conversas é uma forma de adoração. Nos seus estudos, você também o pode adorar? Sim ou não? Pode. Nem mesmo podiam os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão até que o propósito de Deus se terminasse. Você não vai orar mais 3 vezes ao dia, porque senão você vai para uma cova de leões. Pois ele continuou e falou assim: agora eu vou abrir a janela para que me vejam de longe, porque eu tenho um pacto com meu Deus, que eu vim para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de mim. Estamos neste mundo, porém as iguarias deste mundo, as conversas deste mundo, os prazeres deste mundo, os presentes embrulhados de Satanás neste mundo, não vão me chamar a atenção. Eu tenho um pacto com Deus, de permanecer fiel à sua palavra, mesmo dentro de uma Babilônia. Daniel não foi lá por vontade própria, ele foi por conta da palavra, para ser alguém que se distinguisse dos outros. Quando Belsazar faz aquela festa no templo, aliás, faz a festa e vai lá e pede para aqueles seus servos trazerem do templo as taças que eram usadas para o serviço do Senhor. Vocês lembram o que aconteceu? Uma mão começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Não foi isso que foi escrito na parede? Belsazar chama todos os seus sábios, entendidos. Algo aconteceu, a festa tinha acabado, tinha parado. Uma mão misteriosa escrevendo numa parede. E então ele chama seus sábios e ninguém dá interpretação. Não tem ninguém que vem aqui para interpretar isso aqui? Mas eu paguei vocês, eu formei vocês para quê? Tem um tal de Daniel. Ele não estava misturado nos prazeres de Babilônia. Queremos receber bênçãos de Deus, queremos, mas estamos misturados com os prazeres da Laodiceia. Como receberemos fé? Como teremos fé para passarmos por uma prova como Jó passou? Como Daniel passou? Como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram? Se estamos misturados com os prazeres da Babilônia moderna, não passaremos, ficaremos no mesmo nível de fé todo o tempo. Não teremos uma experiência com Deus como Pedro teve andar sobre as águas. Por quê? Porque o meio onde estamos vivendo está nos atrapalhando chegar mais perto de Deus. Amados, se queremos receber algo maior de Deus, devemos nos separar daquilo que desagrada a Deus. Jó estava só. O mundo do seu dia não o contaminou. Babilônia não contaminou Daniel. Ele chegava e falava assim: o almoço hoje, Daniel,
vai ser, vamos colocar aqui uma comida que ele gostasse muito. Peixe assado, mas estava na mesa do rei. Ele disse não. Aquela comida era física. Ele não se contaminou, ele não se alimentou. Hoje para nós é espiritual. Púlpitos de igrejas recheados de alimentos espirituais. Do que estamos nos alimentando? É do maná que sai direto da palavra? Ou é alguma interpretação mais bonita para se agradar com o meu modo de pensar? E nem mesmo isto pode te levar ou me levar até que o propósito de Deus em nossas vidas seja realizado. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Uma pergunta. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus arreia o problema. Você pega um arreio e põe no cavalo? Só para entender, para ficar mais claro. Deus arreia o problema. Coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem um companheirismo mais íntimo com Deus. Irmão, eu te desejo um ano de muitas vitórias. Você está desejando um ano de muitas lutas e provas para seu irmão. Já parou você para pensar nisso? Chega no 1º de janeiro, você deseja um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Inconscientemente você está desejando um ano de muitas lutas e de muitas provas. Porque como vamos receber vitória? É com provas. Veja, é assim que você vê a promessa. E depois de você ter passado pela tribulação, e depois de passarmos pela luta, eu gostava daquele poema ou salmo: devo ser levado para casa no céu, em um leito florido de tranquilidade, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue? Era de Columba, Tiatira, mais de 60 milhões de cristãos mortos nas arenas, aonde Nero os leva ao Coliseu em Roma para servirem de espetáculo. Cristãos mortos em arenas. Deixaram uma marca de sangue. E nós hoje queremos passar, sermos aprovados, sem a nossa moral ser atingida, sem o nosso ego ser atingido, sem os nossos conceitos serem atingidos, sem os nossos princípios que não estão de acordo com a palavra serem atingidos, e queremos receber a coroa no céu. Que grande prêmio! Enquanto outros passaram por fornalhas, John Hus, Wycliffe, tantos santos pela história, Joana d'Arc, tida como santa, só que anteriormente a ela ser posta numa fornalha, era tida como louca. Aí a igreja vem e dá esse título para ela de santa. Mas nunca concordou com os ensinamentos da igreja. Se posicionou contra. Por isso que ela foi posta numa fornalha. Porque foi contra a igreja. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Nós pedimos por conforto e paz. Sim ou não? Pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder. Esse parágrafo quase que todos conhecem, decorado. Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos conceder. Qual é o melhor de Deus? Provas e tribulações. Meu Deus!
Mas como isso é o melhor? Isto é melhor do que conforto e paz, porque nosso conforto, nossa paz, nosso descanso está além do rio. Aleluia! Está além do rio, não é aqui nosso descanso. A cidade que nós estamos caminhando, Apocalipse capítulo 21. Jerusalém. Apocalipse capítulo 22. Você pode abrir sua Bíblia aí? Pode abrir sua Bíblia e você vai ver as características da cidade para onde você está indo. Apocalipse capítulo 22. Encontrou aí Apocalipse capítulo 22? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha onde é que é a sua cidade, no meio da praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite. O céu, Nova Jerusalém. Esta noite que você vê hoje é porque o pecado entrou na terra. Mas ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja, no verso 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E qual tem sido a minha obra? Qual tem sido a sua obra? Qual o galardão que eu quero receber? Para quem eu falei na terra quando eu estava vivo sobre o Evangelho, sobre que Deus podia transformar a vida daquele amigo, daquela amiga, daquela pessoa que me tem por amigo. A quem eu pude falar deste Deus? Eu sou o Alfa e o Ômega. Nós diríamos aqui, isso é do alfabeto grego, Alfa e Ômega. No Brasil nós dizemos, se fosse para traduzir no português, eu sou o A e eu sou o Z. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, verso 14. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora da onde? Daquela cidade. Há critérios para se entrar naquela nova cidade. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, é porque há um sacrifício feito naquele dia no Calvário que nos faz merecedor da santa cidade. Porém, há critérios a se estabelecer aqui nesta terra para se entrar lá. Você faz um concurso público e ali há pré-requisitos, não é isso? Há pré-requisitos. Determinado concurso, você tem que ter uma determinada faculdade. Algumas você já tem que ter algum tempo de experiência. Não adianta você só fazer a prova. Você pode até passar, mas na hora de tomar posse no cargo, vão pedir
os documentos necessários para você tomar posse. E cadê? Você vai apresentar como? Se você não estava apto. Amados, a vestimenta para nós nos apresentarmos lá é esta palavra. Ninguém que não esteja vestido desta palavra entrará ali. E enquanto estamos nesta terra, somos postos a provas, como Jó foi posto. Aqui está a história desse personagem. A sua história pode ser parecida, mas eu desejo ser aprovado em todos os meus testes. Nós desejamos sermos aprovados em todos os nossos testes. E para vencermos, necessita-se desta fé de Hebreus capítulo 11. Prova das coisas que não se veem. Eu não entendo o porquê estou passando por isso, mas Senhor, eu creio que é a Tua vontade eu passar por isto. E daqui a pouco você começa a entender o porquê você passou. O porquê nós passamos. Todos aqueles homens, depois de ver os anjos e vendo Deus e todas estas coisas, eles nunca viram nada para lhe dar esperança, além da sepultura. Mas Jó viu a ressurreição. Ele viu a Páscoa, ele viu a coisa que consola a cada coração. Então quando ele viu, ele olhava para a planta, nascia, vivia, morria, mas ela se levantava. Então ele disse: que minhas palavras sejam impressas em um livro e que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro em uma rocha. Nada serviria a nós se viéssemos à casa de Deus e não houvesse algo que justificasse. Budistas não têm o que justifica a sua fé. Maometanos não têm o que justifica a sua fé. Mas a ressurreição, naquela manhã de domingo, justifica a nossa fé. Buda morreu, mas não levantou. Maomé morreu, mas não levantou. Tantos profetas que se insurgiram e arvoraram dizendo que era um Deus. A morte resolveu a questão para eles. Mas o Senhor Jesus Cristo disse e cumpriu: derrubai esse templo e em 3 dias eu levantarei. Numa sexta-feira à tarde ele morre. São Mateus capítulo 27. O céu se enegreceu, a terra se abriu, tudo parou. Mas na manhã de domingo, antes que se completasse as 72 horas, porque o seu corpo não veria corrupção. Não podia passar de 72 horas, porque havia uma profecia a respeito, que o seu corpo não veria corrupção. Você sabe que a partir de 72 horas o corpo começa a decompor, a se desfazer, mas nem seu corpo podia haver corrupção. Aleluia! Ele então levanta com todos os santos. Em Salmos de número 24, você tem isto. Não tem? Levantai, ó portas eternas. Quem é este o Rei da Glória? Não é isto? No verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. A ressurreição dele com os patriarcas e santos. E andaram pelo meio de Jerusalém por 30, 40 dias. Um tipo do que será para cada um de nós. Andaremos pelas ruas de Brasília. Andaremos pelas ruas, você andará pela rua da sua cidade. Não vão entender, não vão compreender, mas no abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 a seguir. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isto? Falando dos santos da última era. Nem todos dormiremos, porque haveria alguém que não morreria. Os santos da última era.
Mas todos seremos transformados, mas também haveria uma condição de ser transformado. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então há uma condição: dormir, morrer em Cristo, morrer na palavra. Só levanta quem dorme em Cristo. Só é transformado quem está em Cristo. Isso é a Bíblia que está dizendo. 1 Tessalonicenses 4,16. Não é o tanto que eu fui bom na terra, não é o tanto que eu fiz obra de caridade, não é o tanto que eu fui um bom pai ou uma boa mãe. Não, é o tanto que eu tinha de Deus comigo é que me levantará naquele dia. Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele profetiza: os elementos ardendo se desfarão. Isso não nos causa medo e susto. Isso nos causa segurança em saber: Senhor, no que é verdadeiro eu estou. Jó passou por isso e venceu. Aleluia, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por estas provas e venceram. Daniel passou e venceu. Eu creio no mesmo Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego cria, que Daniel cria, que Jó cria, que Abraão cria. E você vai citando os personagens. Como eles venceram, eu também vencerei a prova. Aleluia, aleluia. Que segurança. É diferente de ser apenas algo mental, de ser uma fé intelectual. Que o Espírito Santo possa ampliar isso em vossas almas, em vossos corações, possa ter atingido a todos vocês pela nossa página da internet. Vamos mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando pela nossa página da internet. Irmã Roseta Graziani, em Palermo, na Itália. Irmão Marinângelo, em Brasília, no Distrito Federal. Irmão João Leite, irmão Agostinho, em Jardingá, Goiás. Irmã Tassiana Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmão Rubenildo Carlos, em Vale do Amanhecer, Distrito Federal. Irmã Merci, em Águas Lindas, Goiás. Irmão Pacheco e família, em Recife, Pernambuco. Irmão Edson Cunde, em Minaçu, Goiás. Irmão Rafael, irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Anésio, em Gama, Distrito Federal. Irmão Regimilton e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmão João Batista, em Pedregal, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Magno e família, em Céu Azul, Goiás. Irmã Rosilene e família, em Quebra-Linha, Goiás. Irmã Ivone, em Candangolândia, Distrito Federal. Irmão Alessandro e irmã Ana, em São Luís, Maranhão. Irmão Caleb e família, em Curitiba, Paraná. Irmã Andresa Souza, em Jardingá, Goiás. Irmã Sueli Rosa, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Irmã Varquelina, em Jardingá, Goiás. Irmã Edneia Costa, em Jardingá, Goiás. Irmão Valdomiro, em São José dos Campos, São Paulo. Irmão Luiz Siqueira e família, em Jardingá, Goiás. Irmão Salomão Cunde e família, em Fazenda Primavera, no Mato Grosso. Irmão Guilherme e família, em Valparaíso, Goiás. 72? 72. 72 conexões. E aqui nós temos um pedido de oração pela irmã Sara de Almeida. Ela justifica sua ausência por motivo de viagem para a Bahia e pede oração. Nós gostaríamos de relembrar o programa Fé para Vencer, diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110, das 11 ao meio-dia. Aos domingos, o programa Fé para Vencer vai ao ar das 12 às 13 horas. Pela nossa página é transmitido diariamente o programa Fé para Vencer, das 11 ao meio-dia. Da onde você estiver, do seu celular, do seu computador, você pode ouvir, não é? E bem cedo, você tem a palavra do dia, bem cedo, já vai para a página aí, em torno de 5h30 da manhã, já está lá na página, na nossa página, está no nosso canal no YouTube, está na nossa página no Facebook, está também no Instagram. Palavra do dia, mais ou menos 3 minutos, 4 minutos de palavra do dia,
feita pelo nosso pastor, que é aquela bênção, né? Rapidinho você olha ali no seu celular, você tem sua bênção, né? Isso faz bem para você, faz bem para a sua alma. Amanhã, culto normal ali no Tabernáculo da Fé, escola dominical. Se você pode ir, vá. Vamos ter uma manhã abençoada. A partir das 8 horas da manhã, escolinha com as crianças. Às 8h30, com toda a igreja. Culto à tarde, companheirismo com jovens. Uma bênção para nós. E à noite, o culto, domingo à noite. Amém? O povo de Deus se reúne ali para ser abençoado. Da mesma maneira que nós nos reunimos aqui, para sermos abençoados. Terça-feira próxima, culto normal aqui em Taguatinga, às 19h30. Vamos ficar em pé? Então vamos orar. Diácono irmão Júnior, vem aqui, vamos orar. Aqui tem apenas a irmã Sara Almeida, por viagem, ela está indo para a Bahia, pedindo oração. Se há mais algum pedido, alguma necessidade pela internet, ou mesmo aqui no tabernáculo, você levante uma de suas mãos, mediante a sua fé, Deus irá de encontro à sua necessidade. Vamos orar? Senhor, bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por essas palavras que saíram, Deus, da Tua boca, que possa, meu Deus, entrar em nossos corações, que possamos, meu Deus, botar em prática o que nós aprendemos esta noite. Pai, nós não podemos ser negligentes, Pai, pois o Senhor tem nos fornecido o alimento espiritual necessário que nossa alma precisa. Que venhamos, meu Deus, ser mais agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Abençoe, Pai, leva-nos para os nossos lares guardado e protegido. E esses nomes que foram citados, meu Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Entre em cena em favor deles, Pai, pois nós te pedimos em Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Até terça-feira próxima aqui e amanhã ali no Pedregal. Cumprimente seu irmão, dizendo Deus te abençoe. Amém? Deus vos abençoe. Cantar louvores para o nosso Deus, para sempre ser guiado e não ser maltratado pelo malfeitor. Vivendo sempre cada dia com muita alegria, louvarei Jesus. És a minha fortaleza, a minha grandeza, resplendor e luz. Para sempre vou cantar, bendizer o nome do nosso Senhor. Vou pregar o Evangelho, anunciar Jesus, o nosso Criador.